Bem, pessoal, boa noite a todos, certo? Iniciou aqui a gravação. A gente vai dar hoje início às aulas ciclos da nossa disciplina de Química Geral 2. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios relativos ao conteúdo da unidade 1, que é o conteúdo de soluções, certo? A internet aqui está um pouco instável, vou fechar a câmera, tá certo? Para a qualidade do vídeo sair melhor. Então, pessoal, a gente vai inicialmente hoje iniciar essa disciplina fazendo um exercício sobre soluções, tá certo? E como o conteúdo de soluções envolve muitos cálculos, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo prático, um exemplo de laboratório. Vamos lá, pessoal. Em uma aula prática de laboratório do curso de licenciatura em Química, foi solicitado aos estudantes preparar 250 ml, certo, de uma solução aquosa de ácido clorídrico na concentração de 0,5 mol por litro, certo? Isso utilizando o ácido clorídrico concentrado, tá bom? Aí o professor da disciplina pediu para vocês calcular, tá certo, o volume de ácido clorídrico concentrado que é necessário para se preparar 250 ml dessa solução aquosa. Então, pessoal, para ilustrar isso, eu vou trazer para vocês aqui, tá certo? Como é que é feito o laboratório. Tá bom? Inicialmente, pessoal, a gente tem um frasco de ácido clorídrico concentrado, tá certo? Esse frasco aqui é o ácido, tá escrito aqui, ó, ácido clorídrico PA, certo? Esse PA significa padrão analítico, tá bom? Então, a partir desse ácido concentrado, através de um processo de diluição, ou seja, a gente vai diluí-lo no solvente, que no caso é a água, já que é a solução aquosa, e vamos preparar, tá certo, a solução de ácido clorídrico na concentração de 0,5 molar, tá bom? Então, pessoal, para isso, a gente vai utilizar um balão volumétrico, tá certo? Aqui o balão volumétrico, tá certo? Esse balão ele tem exatamente esse volume aqui que a gente quer preparar, que é 250 ml, tá bom? Então, pessoal, o primeiro passo para a gente fazer esse cálculo, certo? É calcular a massa do ácido clorídrico, tá bom? Porque é o seguinte, pede para calcular o volume, tá certo? Só que a gente tem a massa do ácido clorídrico concentrado para preparar essa solução, a gente calcula ela inicialmente e utilizando a massa específica, né, a densidade, a gente consegue calcular o volume, tá certo? A gente sabe que a densidade de uma solução é a relação entre a massa sobre o seu volume, de tal forma que a massa vai ser quem? Vai ser o produto da densidade versus o volume, tá certo? Então, se a gente tem a massa, né, a gente calcula, então, o volume e assim vice-versa. Então, pessoal, para a gente calcular a massa, certo? A gente precisa de quem, pessoal? Precisa da densidade do ácido clorídrico, tá bom? Para a gente obter essa propriedade, a gente pode ver o rótulo do frasco, que a gente vai ter lá no laboratório, ou então a FISPIC, tá certo? O que seria a FISPIC, pessoal? Seria a ficha de informações de segurança de produtos químicos, tá certo? Então, pessoal, cada produto químico tem sua FISPIC, tá certo? No caso do ácido clorídrico, a gente vai ter lá a sua ficha, tá certo? O ácido sulfúrico, pessoal, também a gente tem a sua ficha, tá bom? Então, cada produto químico tem as suas FISPIC. Então, pessoal, aqui é lá no laboratório, tá certo? A gente aqui tem aqui a parte da frente aqui do frasco, tá bom? Ácido clorídrico, né? PA, padrão analítico. E aqui no rótulo, né, do frasco, a gente tem algumas especificações, tá certo? A gente tem aqui o teor de HCl, tá bom? A densidade, que é o que a gente viu que a gente vai precisar, né, que é a massa específica. E também tem aqui alguns dados de impureza, tá bom? Esses dados que a gente não vai utilizar, não. O que a gente vai utilizar especialmente, pessoal, são essas especificações aqui de cima, que é o teor de HCl e a densidade, tá bom?
A densidade aqui, pessoal, vocês conseguem ver o valor? Alguém falou comigo, eu não consigo ler, pessoal. Tem que falar no microfone. Professor Gladson. Oi? É Gladson, professor, que está falando. Sim, Só pode uma falar. dúvida. O teor de HCl é o título, é? O quê? O teor que está contido aí no rótulo é o título do... Exatamente isso que a gente vai falar agora, viu? Então vamos lá, pessoal. Daqui do rótulo, a gente vai tirar essas duas informações importantes. Uma que o Gleidson, né, já falou, que é o Gladson. teor do HCl. Gleidson, que é o título, e a densidade, tá certo? Então, a gente está observando aqui, pessoal, que o teor é quanto do HCl? O teor de HCl, que é o título, que é a relação entre a massa do soluto, ou seja, a massa do HCl para a massa da solução, é de 36,5% a 38%, tá bom? Então, pessoal, para fins de cálculo aqui, pessoal, a gente vai considerar o teor um valor médio. Vamos considerar como, por exemplo, 37%, tá certo? Isso aqui a gente vai utilizar nos nossos cálculos, tá bom? E a massa específica aqui, a densidade, pessoal, tem 3 casas decimais, né? Vamos utilizar somente 2, tá bom? Porque os cálculos que eu fiz previamente foram para 2 casas decimais, entendeu? Aí, para não refazer todos os cálculos, eu vou utilizar o valor de 1,19 gramas por centímetros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Pode seguir? Pode seguir. Perfeito, então. Então, vamos lá, pessoal. Vejam só. Então, vocês considerem que aqui seja o meu frasco, tá certo? De ácido clorídrico concentrado, tá bom? Então, a gente precisa calcular quem? A massa de soluto, né? Calculando a massa de soluto, utilizando a densidade, a gente acha quem? O volume de HCl concentrado, ou seja, o volume que a gente está buscando, tá certo? Então, vejam só. A gente vai utilizar duas especificações do rótulo do frasco, tá certo? Que é o título, tá certo? Que é de 37%, e a massa específica da densidade, que é 1,19 gramas por ml. Então, através do processo de diluição, a gente vai produzir 250 ml da concentração desejada, que é de 0,5 molar, tá bom? Alguém falou comigo aí? Diga aí. Não, ninguém levantou o braço não, né? Tá bom. Quem quiser falar, pode falar no áudio. Professor? Oi. Fiamma, não é só porque tem alguém pedindo para entrar, porque tem uma colega chamada Fernanda que ela está dizendo que não está conseguindo entrar. Não chegou notificação não, mas é o seguinte, como para ela foi enviado o e-mail, ela pode entrar, entendeu? A não ser que ela esteja utilizando um e-mail diferente. Certo, vou avisar ela então. Tá bom. Você pode enviar para ela o próprio link, que quando ela quiser entrar, chega a notificação, eu aceito. Vamos lá, pessoal. Então, vejam só. Para a gente calcular então, a massa do HCl, a gente vai utilizar a definição de molaridade, tá certo? Pessoal, com base no que a gente estudou, né, o que seria a molaridade? Seria o número de mols do soluto, né, dividido pelo o volume da solução, tá certo? Só que vocês viram lá em Química Geral, tá certo? Química Geral 1, né, que o número de mols é igual a quem, pessoal? É igual a massa, né, sobre a massa molar, tá certo? Então, a molaridade vai ser igual a quem? Vai ser igual, vou usar aqui uma caneta preta, ficar melhor. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa do soluto, certo? No caso, HCl, dividido pela massa molar do soluto, dividido pelo volume da solução, certo? Só fiz substituir aqui a definição de número de mols. Tudo bem, pessoal?
Pode seguir, professor. Então, pessoal, e aqui vai ficar igual a como? A molaridade, certo? Divisão de frações, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar igual, a molaridade vai ser igual a quem? A massa de soluto, dividido pela massa molar do soluto, certo? O inverso da solução já tá lá embaixo, né? Vezes quem? O volume da solução. Certo? Só, pessoal, que a gente não quer... A gente tem que resolver essa equação aqui para achar quem? A massa de soluto, né? Então, resolvendo para essa variável, né? Então, logo, a massa do soluto, pessoal, que é a massa do HCl, vai ser igual a quem? Vai ser igual a molaridade, certo? Multiplicado pela massa molar do soluto, multiplicado pelo volume da solução. Certo? Então, pessoal, utilizando essa equação aqui, a gente vai, então, calcular a massa do soluto. Então, eu trouxe essa equação aqui para o próximo slide. Tá certo? E aqui, pessoal, a gente já tem praticamente todas as variáveis. Tá certo? Porque vejam só. A nossa molaridade, pessoal. Qual é o valor da nossa molaridade? É o valor da molaridade da solução que a gente quer preparar. Quer quanto, pessoal? Me diga aí, por favor. Tá aqui, ó. 0,5 mol por litro. Perfeito. Tá certo? A nossa molaridade desejada é essa, tá bom? A nossa massa molar do soluto, pessoal, vocês podem calcular utilizando a tabela periódica, tá certo? Mas aqui, ó, veja só, já tem no frasco, né, a massa molar, que é o peso molecular, vocês estão vendo aqui? Sim. 36,46, não é isso? Perfeito. Então, a gente também já tem a nossa massa molar do soluto, ou seja, precisa a gente calcular utilizando a tabela periódica, né? Então, a massa molar do soluto, que é a massa molar do HCl, é igual a 36,46, né, gramas por mol, que é o nosso peso molecular, né? E o volume de solução, pessoal, que é o volume da solução, que a gente vai preparar, tá aqui, ó, 250 ml, né? Só que a gente tem que colocar em quê, pessoal? Qual unidade? Litro. Litro, perfeito. Então, o volume, pessoal, vai ser 250 ml, que equivale a... Falta 3 casas aqui, né? 1, 2, 3. A 0,250 o quê? Litros. Então, vamos lá, substituir aqui então, esses dados, né? Então, a massa molar do ácido clorídrico vai ser igual... Desculpa, a massa do ácido clorídrico vai ser igual a massa molar, que é 0,5 mol por litro, né? Vezes a massa molecular, 36,46 gramas por mol, certo? Multiplicado pelo volume da solução, que é 0,250 litros, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui. Eu sempre gosto de colocar as unidades, porque assim eu não me perco, entendeu? Porque às vezes a gente engola algum valor e acaba errando o cálculo. Então, pessoal, litro vai embora com quem, pessoal? Com litro, né? Mol vai embora com quem? Com mol. Um mol. Perfeito. Então, a gente faz esses cálculos aqui, agora, certo? Então, a massa do ácido clorídrico, do HCl, pessoal, vai ser de 4,5575 gramas, certo? Isso aqui é a massa do nosso soluto, tá bom? Aí veja só, pessoal, a gente não quer a massa, né? A gente quer calcular quem?
o volume, tá certo? Para a gente converter em volume, a gente vai utilizar quem? Certo? A gente quer, na verdade, o volume do HCl. É isso, pessoal? Para a gente calcular esse volume, a gente vai utilizar qual propriedade lá do rótulo? A densidade. Exatamente. A gente vai utilizar a densidade, certo? A densidade da solução do HCl. Viu? Então, vamos lá para a última parte do cálculo. Tá certo? Então, pessoal, só para recapitular o que a gente viu até agora, tá certo? A gente utilizando os dados de densidade, né? Na verdade, a definição de molaridade, a gente chegou nessa massa absoluta aqui, não foi? 4,5575 gramas de HCl. Só que a gente quer calcular o volume, não é isso, pessoal? A gente quer o volume, a gente não quer a massa. A gente quer saber o volume do HCl concentrado. Certo? Qual o volume que eu vou utilizar para preparar, certo? Essa solução aqui. Viu? Aí, como o Gleison viu lá anteriormente, tá certo? A gente viu que uma das especificações lá no rótulo, pessoal, é o título, né? É o título da solução, certo? O título da solução diz o seguinte. Vamos lá. O título da solução, a gente considera como sendo 37%, tá certo? Mas o que é que significa fisicamente, pessoal, esse título, tá bom? O título, pessoal, nada mais é do que quem? Vai ser a relação entre a massa do soluto, certo? Dividido pela massa da solução. Tá bom? Então, pessoal, a gente sabe que 37% nada mais é do que o quê? 0, o quê? 37, 37. né? Perfeito. Então, o que é que significa? Aqui, pessoal, 37% significa que a gente tem o quê? 37 gramas de HCl, tá bom? Por 100 gramas de quê? De solução. Solução, perfeito, Gledson. Tá certo? Então, o que é que significa? Para cada 100 gramas de solução, somente 37 gramas de HCl. Ou seja, para eu conseguir essa massa aqui, tá certo? Eu vou ter que o quê? Utilizar uma massa maior, não é verdade? Porque se eu colocar 4,55 gramas de solução, eu não vou ter 4,55 gramas de HCl, entendeu? Eu vou ter 0,37 vezes essa massa. Alguém falou comigo aí? Pode falar. Pode repetir, professor? Cortou aqui, ó. Pronto, vamos lá. Fisicamente, tá certo? O título, ele representa o teor de HCl a cada 100 gramas de solução. Por exemplo, ó, em 100 gramas, tá certo? Da solução de ácido clorídrico concentrado, eu não vou ter 100 gramas de HCl, eu vou ter quantas gramas? 37, não é verdade? Pronto. Ou seja, numa massa de 4,55 gramas de solução, eu não vou ter 4,55 gramas de HCl, entendeu? Ou seja, eu vou ter que utilizar uma massa maior, né? Então, utilizando esses dados de título e densidade, então a gente vai calcular então qual é o volume que a gente vai colocar para ter essa massa dissoluta aqui, tá certo? Então, vejam só, pessoal. Lembrando, a gente está partindo de quem, ó? Do ácido clorídrico quê? Concentrado. Do HCl.
por diluição, quem? O HCl o quê? 0,5 molar. Tá certo? Então, pessoal, se eu utilizar 1 ml dessa solução aqui, do ácido clorhídrico concentrado, tá certo? Qual é o teor dele? O título. Vamos lá, pessoal. Tá bem aqui, ó. 37%, né? Massa a massa, certo? Ou seja, 37% de HCl e 1 grama de solução. Não é verdade, pessoal? Pessoal, esse HCl concentrado aqui, pessoal, qual a densidade dele? Me digam aí. A massa específica dele. 1,19, não? Isso, pessoal. Então, veja só, eu tenho 1,19 o quê? Gramas por ml. Isso, gramas de quê? De solução, né? Por ml de quê? De solução. Não é isso? Só que eu quero saber somente a massa de quem? A massa do HCl. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo título, ó. Tá aqui o título, ó. Certo? Então, a gente sabe que a gente tem quem? Em cada grama de solução, aqui, ó. Em cada grama de solução, certo? Porque se eu dividir 37 por 100, isso que vai dar o quê? Vai dar 0,37. Eu sei que eu tenho 0,1 gramas, certo? Por grama de solução. Todo mundo concorda comigo? Tem que falar com você. Então, pessoal, quando eu faço esse cálculo aqui, ou seja, em 1 ml de HCl, na verdade, eu vou ter quantas gramas? Eu vou ter 0,44 gramas de HCl, certo? Vejam só. Grama de solução, vai embora com grama de solução, tá certo? Isso aqui é o quê? É a massa em 1 ml, entendeu? Ou seja, em 1 ml, eu vou ter o quê? 0,37 gramas vezes 1,19. Vai dar o quê? 0,44 gramas de HCl. Então, eu vou fazer agora uma regra de 3, pessoal, para saber o quê? Qual é o volume, pessoal, que corresponde a essa massa aqui que a gente calculou anteriormente. Tá certo? Então, vamos lá. Eu sei que 1 ml... A gente tem quantas gramas, pessoal? 0,44 gramas de HCl, certo? Então, logo em 4,5575 gramas de HCl, a gente vai ter quanto? X, tá bom? Então, pessoal, o X aqui, ó, vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 10,4 ml de ácido clorídrico concentrado. Aí, professor, então como é que a gente vai fazer isso lá no laboratório? Vamos lá, vou tentar desenhar aqui, tá certo? Para ver se fica mais didático. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. A gente tem aqui qual vamos da solução que a gente vai preparar? Quanto é, pessoal, o volume? 250 ml. Pronto.
A gente tem aqui o balão volumétrico, tá certo? Esse balão volumétrico, ele tem um volume de 250 ml. Tá bom? Então, como a gente vai calcular o quê? Uma solução aquosa, tá certo? Então, quando vocês forem lá para o laboratório, vocês vão aprender que sempre vocês têm que colocar o quê? O ácido sobre a água, e nunca a água sobre o ácido, tá certo? Então, inicialmente, pessoal, a gente vai colocar mais ou menos 1/3 da capacidade aqui do frasco. Ou seja, se eu considerar que 240 ml, vai dar mais ou menos 80 ml de água. Deixa eu colocar aqui 80 ml de água destilada. Certo? Esse aqui é o primeiro passo. Tá bom? E o segundo passo, pessoal, é o quê? Colocar o volume de ácido, que a gente calculou anteriormente. Que é quanto, pessoal, o volume do ácido? 10,4 ml. Então, vocês vão vir com a pipeta aqui, tá certo? E com a pipeta, que é o segundo passo, 4 ml de ácido clorídrico concentrado. Tá bom? Aí, para completar, que mais ou menos 80 com 10 é dá 90, né? Só que vocês têm que preencher o quê? Até 250, né? Então, o terceiro passo seria o quê? Terceiro passo, completar com água, certo? Completar com água destilada. Então, completa o volume com água destilada, tá certo? Até a capacidade. Qual a capacidade, pessoal? 250 ml. 250 ml. Que é exatamente aqui, ó. Vai ter aqui um menisco, tá certo? Que vai marcar aqui o final da diluição. Tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso que a gente vai fazer lá no laboratório, lá, quando vocês chegarem lá na prática de soluções. Tá aqui a referência básica que eu tirei esse exercício, tá bom? Foi do manual de plástica de vocês, tá certo? Com certeza você já deve ter esse material. E para complementar, pessoal, a nossa leitura sobre o conteúdo, além das apostilhas, eu também sugiro a lida também dos livros do Atkins e principalmente do Brown, tá bom? Eu vou aqui parar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Aí quem tiver alguma dúvida, né, com certeza a gente vai ter, a gente continua aqui nos bastidores da aula, beleza?